a partir de agora, em Jeremias, capítulo 13, versículo 12. Amém? Você que está nos assistindo pela internet, nós somos a Oba Fara, Comunidade Batista Família Renovada. Louvamos a Deus pela tua vida. Esperamos que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração nessa mensagem. Você que está aqui na igreja, essa mensagem o Senhor nos deu com o título: todo odre precisa estar cheio de vinho. Repita após mim: todo odre precisa estar cheio de vinho. Cheio de vinho. Fala para a pessoa que está do teu lado: cheio de vinho. Amém? Quando subindo ao monte, lá no pé do monte lá, o Senhor falou conosco nessa mensagem, meu irmão lá. Eu estou com essa mensagem para pregar. Se for de Deus, amanhã eu vou estar trazendo para a igreja. O Senhor confirmou no meu coração. Vamos para o texto então, Jeremias 13, 12. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. E se te disserem: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho, somente eu tenho. Feche os olhos. Se você que está nos assistindo pela internet puder, feche seus olhos também. Vamos orar e falar com Deus. Senhor, a tua palavra foi lida neste lugar. Peço a Deus que o Senhor me dê o entendimento, o conhecimento, a sabedoria e a capacidade necessária para que eu possa transmitir para a tua igreja exatamente o que o Senhor quer falar conosco. Que no final dessa mensagem, Senhor, o teu nome, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Amém. Podem se assentar aqui, Deus. Você lembra da frase que você repetiu agora há pouco? Todo odre precisa estar cheio de vinho. E aí diz, no versículo 12 do capítulo 13 de Jeremias, o próprio profeta Jeremias repetindo uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus. Está escrito assim na minha Bíblia: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. Isso é uma ordem de Deus para a tua vida e para a minha vida. Todo odre precisa se encher de vinho. Agora, o que é odre? Não sei se tem algum texto, algumas traduções mais antigas, ao invés de odre, está escrito vaso ou jarro, tem alguma tradução assim aqui? Né? Então, olha, é um recipiente. Né? Odre é um recipiente. Essa daqui é a odre. Eu prefiro falar de odre. Amém? Recipiente. O odre, ele era feito tipo de uma bolsa com pele ou de cabra ou de ovelha, né? Eles amarravam as pontas daquela pele e colocavam um canudo, né, em cima e colocavam líquidos ali. Né? Usavam para transporte de água, transporte de leite e transporte principalmente de vinho. Né? E o odre, ele era fácil de ser transportado. Então se colocava ali o líquido e pendurava na sela de animais, um de cada lado. Era aquela vasilha que era usada. Logo depois que sacrificava os animais, então tirava a pele, tirava o couro, né, e deixava aquele couro curtinho para que ele virasse uma bolsa, fosse mais flexível, mais maleável e assim poder transportar aquele líquido, seja lá qual for. Agora, aqui diz que todo odre se encherá de vinho. Então, o odre é nessa vasilha. Se nós formos também para o vaso ou formos para o jarro, como tem algumas traduções, nós vamos entender que é um recipiente, uma vasilha, né, para colocar vinho. O vinho, em escatologia, significa o quê? Quem sabe? Vinho é o quê? Vinho, né?
presença do Espírito Santo de Deus. Vinho é isso. E o vinho traz alegria. Lembra lá em João 2, do casamento que Jesus chegou e tinha acabado o vinho? Vocês tinham lembro que o Marcelo falou sobre isso. Acabou o vinho. O que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Por quê? O casamento onde Jesus está precisa ter vinho. O vinho é alegria, o vinho é paz, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então precisaria ter vinho ali naquele casamento. Quantos casamentos hoje não precisa ter vinho? Precisa ter Deus, precisa ter o Espírito Santo de Deus, precisa ter paz, precisa ter alegria, precisa ter união, precisa ter harmonia. Quantos? Quando odre, uma vasilha. Odre significa o quê? Somos. Quem é o odre? Vamos até tentar responder, né? O odre é uma vasilha. Se eu falar do vaso, deve falar do jarro. Você não fala aqui no 18, fala de um vaso, né? Precisa ser quebrado, precisa ser desfeito, precisa voltar ao pó, precisa voltar a ser barro e de novo ser feito um novo vaso. Está falando do quê? Está falando de um vaso mesmo? Está falando do quê? De nós mesmos. Então aqui, o odre somos nós. Somos nós o odre, o recipiente. E o vinho é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aqui, Deus está deixando bem claro, através de Jeremias, que todo odre se encherá de vinho. Precisa se encher de vinho. Precisa estar cheio de vinho. Traduzindo, né? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios, repletos, total. Não cheio no nosso sentido, né? Cheio no bom sentido da palavra. Eu estar totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar cheio. Qualquer recipiente, se ele estiver cheio de alguma coisa, tem como colocar uma outra coisa lá? Tem ou não? Não tem. Por quê? Porque já está repleto. A capacidade daquele recipiente já foi totalmente preenchida por aquele líquido que está lá dentro. Né? Se nós, odres, estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem como entrar qualquer outra coisa dentro de nós. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Será que nós vivemos isso? Mas aqui está dizendo que sim. Né? Assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. Você e eu somos odres. E nós precisamos estar cheios de vinho. Amém? Todos concordam? Diga amém. Fala para a pessoa que está do teu lado, e você que assiste pela internet, repita após essa frase: você é um odre e precisa estar cheio de vinho. Nós, como odres, precisamos estar cheios de vinho. Agora, vamos aprender um pouquinho mais sobre odres. Um pouquinho mais para frente aí, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 17. Mateus 9, 17. Mateus capítulo 9, 17, tem uma regra, tem uma norma a respeito de odre e a respeito de vinho. Né? A gente conhece. Está escrito aqui, ó, Mateus 9, 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Amém. Odre somos nós, é isso? Vinho, a presença de Deus. Então, o que será que o Senhor está querendo passar para a gente sobre colocar odres, né? Colocar vinho novo em odres velhos? Às vezes, nós somos odres velhos e não recebemos a presença de um vinho novo. Às vezes nós conservamos costumes de um tempo que não conhecemos a Deus. Somos odres parcialmente novos, parcialmente velhos. Ou
totalmente velho. A presença de Deus em nós não muda o nosso comportamento. Continuamos a gostar das coisas que gostávamos antes. Nós não estamos preenchidos totalmente com o vinho novo, com a presença de Deus. Às vezes, nós não deixamos nem Deus trabalhar em nós e nos transformar em odres novos. Lembra do que eu expliquei o que é odre? Era feito de pele de animais, né? De cabra ou de ovelhas, né? Até de vaca, daria um odre maiorzinho, né? Daria, mas acho que corta aquele couro, faz odres menores. Quem já viu quando se tira a pele, o couro de um animal? O que é feito com aquele couro para ele ser curtido? Quem já viu isso? No interior que ele entenda, né? Roça, você já viu muitas vezes, né? Como é que é feito com aquele couro? Salta ele, estica ele, põe umas madeiras assim, esticando, deixa no sol, depois molha. Tem uns produtos lá, químicos, não sei exatamente o que é, eles ficam curtindo. Tem não sei se é uma empresa, chama Curtume. Alguém já ouviu falar de Curtume? Curtume, eles trabalham o couro. Existe isso até hoje. É usado o couro para fazer sapato, para fazer aquelas bolsa, né? Usa para tudo isso. Mas se você pegar o couro do jeito que sai do animal e deixar no sol para secar, vira uma bolsa boa ou uma blusa boa, o que vira aquele? Seca, vira uma madeira, vira você guarda, você não precisa curtir aquilo lá, só colocar dentro de produtos aí para ficar molinho. Sabe esse couro que você vê que é molinho? Foi curtir, foi trabalhar aquilo lá, né? Agora, por que fala que para se colocar vinho novo precisa ser um odre novo? Por quê? A presença de Deus, quando está em nós precisamos ser odres novos. Aquele tempo se colocava o vinho num odre novo, porque há um processo de maturação. O vinho novo, vinho que acabou de ser feito, ele não pode nem ser consumido, ele precisa ser decantado, ele libera alguns gases, né? Tem um processo de maturação. O vinho leva um tempo, qualquer bebida destilada leva um tempo para ficar boa, própria para o consumo. Agora o odre que acabou, né, de ser montado, de ser fechado, de ser preparado, coloca o vinho novo lá dentro. O mesmo tempo que tem de maturação do vinho é o mesmo tempo que tem do aperfeiçoamento do odre, para que ele, aquele processo de maturação ali do vinho, ele também vai acompanhando o odre, e aquele couro que ficaria duro, ficaria parecendo uma madeira, vai com aqueles gases, com a maturação do vinho, o odre vai se tornando uma pele macia, uma pele boa, vai se tornando algo bom, fácil de ser transportado, fácil de ser tocado, fácil até de ser ingerido depois, né? Para que vinha um odre bom e receba o vinho novo, leva um tempo dos dois se acertarem, os dois ficarem bons, né? Quando Deus nos escolhe para ser odres, a presença de Deus quer fazer de nós odres novos. Esse processo de maturação, esse processo, quando estamos sendo aperfeiçoados para ser um bom odre, são através das lutas, das dificuldades que a gente enfrenta. Deus está trabalhando ali. O coração de Deus está junto ao nosso coração. Deus está nos ensinando e nos orientando a ser bons odres. E às vezes não aguentamos. Às vezes esse processo que Deus está trabalhando conosco nas diversas áreas, Deus espera que possamos aprender, que possamos ser bons odres, possamos ser bons recipientes de Deus, sabe? E às vezes até desistimos, paramos. Não, muito difícil, não quero ser um odre novo. Mas se eu não for um odre novo,
não tem como eu